Bom, gente, hoje chegou esse tecido que eu comprei para fazer aula para vocês. Aí vamos abrir juntos. Vou explicar sobre esse tecido. Esse tecido aqui é um murim, 100% algodão. Eu acho que para aprender ele é ótimo. Eu comprei 2 metros, porque 1 metro só, com frete que eu ia pagar, dava para comprar 2. Então, eu achei que era melhor comprar 2 metros do que um só. Aí, abri. Tá vendo que ele é mais fino? Eu tenho ele aqui, ó, já riscadinho, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui embaixo para que vocês vejam. Ó, dá pra riscar, ó, por cima, sem carbono, inclusive, ó. E ele desliza melhor o pincel. E não é caro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da onde eu comprei. Comprei na Shopee. Porque agora nos vídeos o YouTube deixa a gente colocar o link da onde a gente comprou, né? Então, assim, sites que eu compro já há muito tempo, que são seguros, né? Que não dão problema. Então, eu compro sempre na Shopee ou então no Mercado Livre. Aí eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser, se não tiver na sua cidade, por exemplo, eles entregam na porta de casa, né? Então, acho que vale a pena. Porque acho que eu vou começar ensinando esses desenhos de infantil, porque no infantil você aprende muito detalhe. Eu aprendi no infantil. Então, daí quando eu comecei a fazer pano de copa, eu já tinha um norte muito bom para fazer pinturas maiores e mais elaboradas. Porque o infantil te treina a mão para deixar a mão mais leve. Tem também os traços, né, que precisam ser mais precisos. Então, ele te dá uma coordenação motora muito boa. Vou pintar esse ursinho e eu vou preencher ele com essa misturinha aqui, ó. Para fralda, a gente tem vídeo ensinando, que é o clareador e o branco metálico. Tem 2 vídeos que eu republiquei ele, acho que tá um antes desse, mas é só colocar a misturinha para fralda. Aqui é soro fisiológico, ó. E essa caixinha aqui é aquelas que tampam os ovos, sabe? Quando você compra ovos de 20 ou 30 unidades, aquela cartela vem com essa parte aqui de cima, que eu achei ótimo para colocar tinta quando tá mais líquida assim, né? Achei muito bom. Então, bora começar. Eu só vou preencher, ó, com a misturinha. Todo o ursinho com esse pituá. Preenchi com a misturinha, embora não precisasse, porque como o murinho é um tecido aqui desliza muito bem o pincel, mas é que eu queria o brilho, sabe? Esse brilhinho suave que fica. Então, por isso eu passei. Mas o murim não precisa, porque ele é um tecido 100% algodão, já com goma. E ele deixa muito tranquilo para deslizar o pincel. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do branco. Vou colocar, ó, na testa. Aqui embaixo, ó, na bochecha. Na barriguinha. São os lugares que eu quero que tenha mais volume, tá vendo? Vou pegar agora um pouco do areia. Então, pode ser um tom de marrom bem clarinho que você tenha. Você pode misturar com branco, né? Porque a areia é fácil conseguir, assim. Dá pra você misturar com o branco, uma tonalidade de marrom que você tenha. E só uma isquinha, né? Pra poder ficar bem claro, ó. Porque a areia, ó, é bem clarinho, ó. E eu vou preencher o restante do ursinho. A orelha. Eu acho esse pituá muito bom, eu gosto muito dele. Porque dá pra fazer muita coisa com ele, ó. Ele deixa a pintura bem suave, ele é bem pequenininho. E eu uso pra muita coisa. Dá pra fazer rosa também. Ó, vou preencher só o ursinho. Porque eu não fico carregando com tinta, né? Ó, eu vou usando a tinta que tá no pincel. Ó, preenchi ele com areia. Agora eu vou lavar o pincel
seco no pano. Eu tenho aqui uma toalhinha velha na mão, que eu uso pra isso. E eu vou pegar agora o camurça, que é um pouquinho mais escuro que o areia, ó. Um pouquinho. Tiro o excesso no pratinho. E vou escurecer alguns pontos. Então, aqui, ó. O bracinho dele, ó, embaixo do braço dele. Embaixo desse cachecol. Ó, e já espalho também, ó. Como ele é um pitó bem pequeno, ó, dá pra mim fazer isso aqui, ó, que esse desenho é pequeno, hein? Que esse medalhão acho que tem 12 centímetros. Ó, então aqui, ó, embaixo. Aí já espalho, ó. Bem pouca tinta. Opa, pegou o branco aqui. Deixa eu tirar. Mais um pouquinho, ó. Tiro o excesso no pratinho. Essa caixinha aqui de ovo eu uso mais pra coisas líquidas, né? E aqui o pratinho pra mim bater o pincel pra tirar o excesso. Ó, embaixo da perninha. Vou pegar pouca tinta. Aqui, ó, esse contorno do pezinho. Seco. Ó, dou uma espalhada, ó. Agora tá sem tinta, ó. Sequei no paninho pra tirar a tinta. Agora aqui na orelha, ó. Os dois lados. Focinho. Seco no pano, ó. Espalho. Aqui, ó. Queixinho dele. A parte aqui de baixo. Contorno aqui dos olhos. Mas viu que é sempre pouca tinta, né? Aí, ó, vou aproveitar aqui o restinho que tem aqui no pincel. Passar aqui no cantinho da cabeça dele. Agora vou secar no pano. E, ó, só vou espalhar. Lavei meu pincel. Meu pincel não, meu pituá, né? Agora, eu vou pegar o da série 421, o número 4. Vou pegar um pouquinho do branco, vou tirar o excesso. Passar aqui, ó. Foi muito, ó. Aí eu tiro no pano. Põe um pouco de branco aqui. Aqui em cima. Ainda bem pouquinha tinta, tá vendo? Ainda tiro o excesso. Na pálpebra. Sequei. Vou pegar aqui um pouquinho do camurça puro. Passar aqui na patinha. Essas almofadinhas da patinha. Bem pouca tinta. Aqui embaixo, ó, tem uma dobrinha da patinha dele. Aqui no queixo. Dá uma reforçada. Sobrancelha. Coloquei muito, vou tirar um pouco.
Agora, acho que fazer aqui a orelha. Vou pegar o rosa chá. Um pouquinho só. Mais um pouquinho na outra. Ó, veio um pouco de branco. Mas não tem problema não. Pronto. Resolvido. Vou pintar a língua dele também, mas eu vou precisar de um pincel menor. Vou pegar aqui o 2 da série 421. Porque aqui é bem pequeno. Eu acho que aprender bichinho é bom, que te dá leveza na mão e uma boa dose de coordenação motora, sabe? Aí você vai ver que as outras coisas vão ficar fáceis. Porque eu acho os bichinhos têm lá as suas dificuldades, né? Eu vou pegar agora um pouco do rústico. E eu vou pintar o narizinho dele, ó. Só vou preencher, ó, o nariz dele. Esse espaço da boca também, ó, eu vou preencher com rústico. Só venho preenchendo. Eu vou pegar agora aquela nossa misturinha pra fralda e vou passar aqui esse cachecol dele. Eu vou fazer um cachecol amarelo. Acho que vou deixar ele meio unissex. Acho que sim, né? Vou fazer amarelinho. Então, eu preencho com amarelo. Esse aqui é o amarelo bebê. Pode ser o amarelo canário também. Aí. Agora eu vou pegar o amarelo ouro. Pincel da série 421. Vou escurecer, ó, aqui embaixo do pescoço, embaixo do nó, essa dobrinha do outro lado, aqui embaixo também. Seco no pano meu pincel para tirar o excesso de tinta. E espalho um pouco, ó. Aqui eu ponho pra baixo e aqui pro lado, ó. Aqui também. Só espalho um pouquinho. Com esse pincel pequenininho, acho que é o 2, né, da série 421, vou colocar o branco aqui, ó, no olhinho dele. Limpo o paninho do outro lado. Dá pra fazer com zerinho isso aqui, que é bem pequeno. Ainda com o branco, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Seco no pincel, no paninho e, ó, misturo esse branco, jogando ele pra cima. Mas na parte de cima, não. Posso vir com azul, pode ser azul marinho ou azul petróleo. Eu vou colocar o azul petróleo na parte de cima, ó. E eu venho descendo. Seco no pano, tirei o excesso, ó, aí eu venho descendo.
Então, onde eu coloquei o branco, ó, vai ficar mais claro um pouco. Meu cachorro rosnando. Parte de cima aqui, ó, mais escura. Seco agora no pano. E venho misturando com o branco, ó. E agora eu vou preencher a pupila com o preto. Só preencho. Ó, eu preenchi com o preto. E agora, com o preto, eu vou colocar essa parte de cima e vou escurecer ainda mais, ó. Nos dois olhos. Então, a parte de cima fica bem escurinha. Deixa eu forçar aqui mais um pouco. Essa bolinha preta. A íris, né? Não sei se urtinha íris. Sequei no pano. Mas, ó, na parte de cima. Bem escuro. Esse pincel aqui é da Tigre. É o 306 Zero Pelo de Marta. Pra fazer esse contorno dos olhos. Então, como eu disse, tem que estar com a mão firmezinha aqui. Inclusive, a minha acho que não tá muito, não. Faz tempo que eu não faço bichinho, mas é treino. Mas agora acho que eu vou treinar bastante, porque tem bastante fraldinha pra pintar. Então, o treino vai ser grande. Secar aqui o pincel. E agora eu vou pegar um pouco do rústico. Ó, importante é que a tinta esteja diluída, sabe? Pra fazer esses contornos. Então, ó, eu coloquei aqui o rústico, ó, e molhei o pincel. Devia ter molhado no soro, mas acabei que molhei na água. Porque o soro dificulta que ele abra, né? E a água não, facilita que abra a tinta. Vou fazer esse risquinho aqui da pálpebra. Do outro lado. É bom que eu vou ficar treinando agora. A boquinha. Bem pouca tinta, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de branco no nariz. Seco no paninho. Pegar o preto e vou escurecer aqui nessa base, ó, do nariz um pouquinho mais. Posso escurecer um pouco aqui dentro também, ó, essa parte da boca. Bem pouca tinta, ó.
Quase nem dá pra perceber, né? Bom, agora a parte que é legal. Contorno. Ó, essas almofadinhas dele. Olha, então isso aqui, como eu tô te dizendo, é prática. Inclusive, eu tô sem ela ultimamente. Faz tempo que eu não pintava a fraldinha. Você vai ver que no decorrer das aulas, que pretendo fazer mais aulas de bichinho também, você vai ver que a gente vai melhorando. Ó, molhei o pincel na tinta, diluída, pincel em pé, fazer os pelinhos, ó. Só que agora é melhor molhar no soro mesmo, para evitar o risco de abrir. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Tinta, molho no soro. Ó, fica bem diluída, tá vendo? Passo no pano pra alinhar, ó, os pelinhos. Aí o pincel em pé, ó, fazendo aqui uns risquinhos, ó. Meio deitadinho, tá vendo? Ó. Bem devagar. Dentro da orelha. Deixa eu ver onde... Ah, aqui eu tenho que fazer esse queixinho. Vou marcar o queixo. Vou vir descendo, ó. Fazendo um ursinho peludinho. Aí eu posso fazer, ó, só uns pelinhos, aí... Não precisa ser muito certinho, ó. E vou fazer em toda a volta. Contornei ele. Agora eu vou fazer aqui o cabelinho, ó. Se você não quiser fazer, não precisa. Vou fazer aqui uns pelinhos. Arrepiar uns aqui, ó. Então não se preocupe que fazer pelinho é treino. Inclusive eu tô destreinada. Treinar, ó, junto com você. A gente vai se aprimorando, ó. Esse aqui, ó, ficou muito grosso, tá vendo? Mas já foi, agora não dá. Isso aqui não tem nada melhor pra treinar a leveza da mão. Eu acho que é um ótimo exercício, ó. Então, aqui tem vários treinos. Mas do pelinho é o maior deles. Pronto, temos um ursinho, ó. Se eu quiser que fique um ursinho, eu posso fazer umas florzinhas aqui, puxar os cílios. Eu vou até puxar os cílios. Ó, vem aqui e, ó, puxo 2 pelinhos. Já dá um olhar mais meigo também.
só reforçar aqui. E eu posso agora... Essa luz nos olhos, ó, se eu colocar esse aqui à direita, eu tenho que colocar esse aqui à direita também. Ou então eu faço a listrábica, né? Daí vai ficar os dois no centro. Aí eu vou colocar outro aqui pertinho. Outro aqui pertinho. Só até esse aqui. Sequei o pincel, vou pegar um pouquinho do branco. Colocar aqui na pálpebra. Bem pouquinho. Vou pegar esse pincel aqui. Colocar um branco aqui, ó. Seco no pano. Eu queria achar aquele que eu tava usando, acho que era o número 2 da série 421, mas não sei. Pronto, aqui eu coloquei o branco. Agora achei, ó, série 421, número 2. Mais um pouquinho aqui em cima. Ó, posso colocar aqui mais um pouco de branco. Aqui. Ah, não deu, tá muito grande esse aqui. Deixa eu pegar um pincel menor. Vou pegar o 4 da série 421. Colocar aqui um pouco de branco. Bem pouquinha tinta, ó. Só dobrinha. Aqui na ponta. Agora, fazer o chãozinho. Como sobrou dessa misturinha, eu vou usar ela. Mas eu poderia usar só o clareador. Ou o diluente, poderia ser também, ó. Mas como sobrou aqui, ó, ainda tem um pouquinho, eu vou usar, porque depois vai secar, eu não pretendo mais, hoje eu não devo pintar mais, eu acho. E eu acho. Então, vou aproveitar essa misturinha aqui. Eu vou pegar, acho que o verde grama. Aqui, um pouco do verde grama. E um pouco do branco. Bem pouca tinta, ó. O branco, ó. Vou passar aqui o branco. Aí, já venho com o verde grama. O espaço aqui tá muito pequenininho, né? Então, não dá pra fazer muita coisa. Aqui no cantinho. Entre as pernas. Aqui ficou bem pequeno. Esse círculo tem 12 centímetros, né? Então, o espaço fica pequeno. Mas pra paninho de boca... Bom, dá pra fazer com 13 também, né? Com 13 ficaria... Pra pintar ficaria melhor. Agora eu tô sem tinta, ó, só misturando a tinta aqui. Mas o pincel tá sem tinta. Lavei o pincel. Vou colocar, ó, mais a misturinha aqui embaixo do braço dele. Nesses cantinhos, ó. Cabeça dele. Sequei, vou pegar um tom de azul. Pode ser o azul bebê, o azul hortênsia, o azul clarinho que você tiver aí. Esse que eu peguei agora vai ser o hortênsia. Então, tiro o excesso no pratinho e, ó, nos cantinhos eu venho passando o azul, ó. Peguei aqui no ursinho. Tudo bem, não dá nada não. E aqui no cantinho. Seco o pincel, vou lavar, dei uma lavadinha nele, tirei o excesso, sequei. Agora eu venho, ver se dá pra escapar essa aqui. É, acho que não, depois eu vou ter que colocar um pouco mais ali de camurça.
Ó. Tô espalhando. Viu que é bem pouca tinta? Ó, só pra aparecer um pouquinho, ó. Nessa parte aqui de cima. Não ficar muito pesado. E esse é um ursinho pra quem tá aprendendo. Deixa eu pegar aqui o camurça. Cadê o camurça? Porque eu invadi aqui no bracinho dele. Já vou resolver aqui. Aqui, ó. Seco no paninho. Vou escurecer um pouquinho aqui também no outro bracinho. Aí, ó, jeito só não tem pra morte. O resto a gente dá jeito. Pouca tinta. Agora vamos fazer uns matinhos, né? Vou pegar um pouco do verde oliva. Pouca tinta. Só na parte de cima do pincel. Eu vou escurecer, ó, aqui embaixo da patinha dele. Com o verde oliva. Só que, como eu disse, ó, o espaço tá muito pouco. Então, não vai dar pra fazer muita coisa. Mas, ó. Espalhar aqui. Deixa eu espalhar aqui com o pituá. E se eu invadir o ursinho, aí depois faz igual eu fiz aqui no bracinho dele, só colocar mais um pouco de tinta, tá tudo certo. Vou puxar aqui uns matinhos. Posso fazer com um pincel, um zerinho, né, de filete, mas ou posso fazer com da série 421. Ó, vou colocar um pouco de tinta, molhar o pincel aqui no soro e vou diluir, ó, a tinta. Diluiu demais, vou pôr mais um pouquinho. Aí, tá bom. Ó, vou colocar tinta só na parte de cima do pincel. E vou puxar os matinhos, ó. Fazer direção diferente, ó, pra cá. Um maiorzinho. Aqui, mais um pouquinho de tinta. Mas pode fazer com zerinho, tá? Então, aqui também, um pouquinho aqui. Já que eu fiz bastante verde, né? E pra finalizar, eu vou fazer como se fosse umas florzinhas amarelinhas com pincel da série 421, acho que é o 2. Ó, vou colocar aqui uma pontinha e, ó, do ladinho. Ó, pinguinho aqui, do lado e do outro. Mais um aqui. Agora, você pode deixar ele assim, você pode colocar uma bochechinha rosa. Eu vou pôr um pouquinho de bochechinha nele. Não muito, só um pouquinho. Com rosa chá.
Tiro o excesso no pratinho, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de rosa chá nele. Seco no pano. Bem pouca tinta. Deixar ele coradinho. Tira o excesso. E assim ficou o nosso ursinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu te aguardo no nosso próximo vídeo.